Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast com muito conteúdo, né? Com muita discussão sobre Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também um pouco sobre Eurocopa, sobre Copa América. Bastante coisa aconteceu, né, desde o último podcast. E o Brasileirão, começar pelo nosso Brasileirão. O Brasileirão tem um novo líder, né? Bragantino é o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro, uma liderança que, na minha opinião, só vem a confirmar tudo aquilo, eu acho que tudo aquilo que o Bragantino foi construindo, né, desde a temporada do ano passado, desde que fez essa parceria aí com a Red Bull, e um time que ganhou uma estrutura, um poder financeiro muito grande, né. No ano passado o Campeonato Paulista foi a surpresa, talvez, né? Porque de uma hora para outra o Bragantino se tornou uma superpotência. No Campeonato Brasileiro do ano passado oscilou um pouco e nesse Campeonato Brasileiro mostra que é um time que está preparado, sim. Se está pronto, eu acho que o tempo vai dizer, né? Dizer que o Bragantino, todo respeito, né? Eu não quero aqui ser anti, né? Não quero que o torcedor pense, tá sendo anti, não, de forma alguma, tá? De forma alguma. É, uma coisa é a gente olhar o nível de futebol que o Bragantino está apresentando, isso é muito bacana. Eu acho que é algo que eu, pelo menos, eu sempre torço para que aconteça no futebol brasileiro, né? Que saia da panelinha daqueles grandes clubes, daquelas grandes equipes. Claro que essas equipes eu acho que são merecedoras, né? Destaque aí o Flamengo, por exemplo, o atual campeão, o Palmeiras, né? Agora tem o Atlético Mineiro, também com muito poder financeiro, mas a gente vê os últimos anos aí como é que foi, né? Palmeiras, o Flamengo, já falei, né? O Palmeiras, o Corinthians foi um campeão recente, mas foi um ano atípico, né? Depois o Corinthians oscilou bastante, né? Mas a gente pegar também o São Paulo, essa panelinha, né? Das grandes Grêmio, Internacional, essa panelinha das grandes equipes, né? Que eu acho que é merecedora, que são clubes extremamente tradicionais, que tem dinheiro, tem poder financeiro para investir, tem mais poder financeiro para investir, alguns mais que os outros, mas que tem muito poder financeiro para investir na sua equipe, e de repente você vê uma equipe que estava totalmente fora desse bolo. Claro que o Bragantino é um caso diferente, né? Tem muita grana, é um clube que hoje tem muita grana para investir. Não é, por exemplo, se a gente pegar e imaginar que o Fortaleza, por exemplo, liderou o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, aí é um caso totalmente diferente, né? O Fortaleza não tem a grana que tem o Bragantino. Aí é um caso à parte, né? E aí é outro espetáculo também, porque prevalece a força do futebol, mais do que o talento, mais do que a grana, prevalece a força do futebol. O Bragantino tem tudo isso, né? Tem um futebol muito forte, tem bons jogadores e tem grana. E é um clube que está agora, é, é, graças a todo o planejamento em termos de estrutura do futebol, está colhendo os frutos, né? Está colhendo os frutos. Agora, é que está preparado, sim. Se está pronto, é o que eu sempre falo. É, é, a gente vai ver isso ao longo do campeonato, e principalmente nos momentos decisivos, quando houver aquela pressão natural, né? Agora precisa vencer para manter essa distância de pontuação, precisa vencer para abrir pontuação. É nesses momentos que a gente vê se o time está de fato pronto ou não. Preparado, tem vários times preparados, né? O Bragantino, o próprio Atlético Paranaense, o Fortaleza, por que não? Porque liderou e está ali no topo, apesar de as últimas rodadas já não terem sido favoráveis. Eu acho que já reflete um pouco do que vai ser o campeonato do Fortaleza, mas por que não dizer o Fortaleza? O Palmeiras nem se fala, o Flamengo nem se fala, o Atlético Mineiro também nem se fala. Então são equipes que estão preparadas. Agora, se estão prontas, agora é observar isso nos momentos decisivos. É um confronto direto pela liderança. Precisa vencer para manter a distância de pontuação, precisa vencer para não ser ultrapassado. Aí a gente vai ver se o time está pronto ou não. A princípio, preparado, o Bragantino está, tá? Se preparou, tem essa parceria com a Red Bull,
veio uma grana, veio bons jogadores, grandes jogadores, e o Bragantino tá aí, né? O destaque da última rodada, por exemplo, da rodada de ontem, Bragantino 3-1 para cima do Palmeiras, né? O Bragantino não vinha levando a melhor nos últimos confrontos contra o Palmeiras, né? O último deles talvez o Campeonato Paulista, se eu não me engano, que o Bragantino foi vítima do Palmeiras. Dessa vez deu o troco, um resultado bastante expressivo. O Ítalo fez os 3 gols, o Breno Lopes descontou pelo Palmeiras. Aliás, que belo gol esse do Breno Lopes, hein? Já tinha feito um golaço contra o Juventude, o ex-clube, né? E agora mais um golaço do Breno Lopes, né? Importante para dar confiança e sequência para esse jogador. Mas o Ítalo só faltou fazer chover nessa partida, né, contra o Palmeiras. O Palmeiras, o, o, o Abel Ferreira, eu vi aí um, umas matérias recentes aí, não sei se foi na coletiva de ontem, peço desculpas ao torcedor porque eu não vi a coletiva de ontem, mas falando que pediu reforços e que eles não vieram, uma coisa é o Palmeiras não funcionar ofensivamente. E aí o Abel Ferreira tem todo o direito de contestar a questão dos reforços, que não vi que ele pediu e que não vieram. Agora, defensivamente, você tomar 3 gols, eu acho que aí não tem muita desculpa para o Abel Ferreira. É um baita de um treinador, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele e pelas coisas que ele fala. Eu acho que ele usa várias frases de efeito e ele é muito preciso em várias leituras, né, do momento que vive o Palmeiras, da situação de jogo. Agora, você tomar 3 gols do Bragantino, com todo respeito, a equipe do Bragantino, que é uma baita equipe. Não é à toa que é o líder do campeonato. Agora, tomar 3 gols é um número expressivo. Tá? E o Palmeiras não é uma equipe não é uma equipe de tomar 3 gols. Né? Então, eu não acho que tenha muita desculpa para o Abel Ferreira se justificar em relação à defesa. Né? Ele pode reclamar, ele pode contestar os reforços no setor ofensivo, que também, para mim, desculpa, reclamar de barriga cheia, né? Reclamar de reforços nessa equipe do Palmeiras, que é tida por muitos como o melhor elenco do Brasil. Claro que o treinador, ele, ele sobe o sarrafo, né? No salto com vara, né? Subir o sarrafo, pular mais alto. Ele ganhou vários campeonatos na temporada de 2020, então ele tem que subir o sarrafo, ele tem que mirar mais alto. E para mirar mais alto, ele precisa de outros jogadores. Ele precisa mudar a forma de jogar para não ser óbvio. E ele precisa de reforços, isso é muito claro. Né? Mas agora reclamar, justificar, pôr na conta dessa oscilação do Palmeiras a falta de reforços, desculpa, eu acho que aí é uma leitura que ele vai ter que fazer sozinho e reconhecer que é uma leitura errada, né? Porque senão, é, é, se houver vaidade, aí é um problema. Aí isso se torna um problema dele liderar o Palmeiras. Então, é só isso que me chamou a atenção. Eu não tenho certeza, eu pesquei algumas informações de ontem para hoje, eu não tenho certeza se rolou esse desabafo ou não, tá? E eu peço desculpas ao torcedor. Eu peguei alguns flashes aí, algumas poucas, alguns poucos comentários que eu consegui pescar da internet e me parece que foi isso que foi dito, né? A questão dos reforços. Acho válido, compreendo isso, porque ele precisa fazer o Palmeiras jogar melhor, de uma forma diferente, tem que ser um time mais eficiente, mais goleador, mas o Palmeiras, que tinha um poder defensivo muito grande, com titulares e reservas, esse Palmeiras não existiu ontem. Tá? Vários espaços e o Bragantino soube punir. Então, quanto a isso, eu acho que não tem muito o que o Abel Ferreira falar. E quanto ao Bragantino, eu já descarreguei uma série de elogios. Líder do campeonato agora e com 6 jogos, tá? Importante. Tem muita gente falando ainda, mas ainda tá no começo do campeonato. Já são 6 rodadas, tá? Eu acho que já esse argumento de que está no início da temporada, ela vale para quem está lá embaixo, né? Talvez para algumas equipes que a gente sabe que não deveriam estar lá, porque tem jogadores, tem estrutura para sair dessa situação e brigar na parte de cima. Eu destaco o São Paulo e o Grêmio. Eu acho que essa desculpa vale para São Paulo e Grêmio. Agora, para quem quer brigar pelo título,
eu acho que já não tem mais desculpa usar esse tipo de argumento, de que está no início de temporada, de que está no início de temporada, tá? E aí, no caso, os próprios São Paulo e Grêmio são duas equipes que têm condições de brigar pelo título. E ficar usando de desculpa que está no início de temporada, foram 6 rodadas, tá? O São Paulo já jogou as 6, o Grêmio só jogou 3. Então o Grêmio ainda pode tirar um prejuízo muito grande, né, fazendo 9 pontos, de repente, né? Mas o São Paulo já não. Por isso que eu falo, a briga pelo título dessa equipe do São Paulo, eu não vejo o São Paulo mais como um dos favoritos. Eu acho que é possível. Não, eu vejo o São Paulo como favorito, desculpa. Eu vejo o São Paulo sim como favorito, pela forma como eu vi essa equipe jogar o Campeonato Paulista, mas eu já não acho isso viável nesse momento. 6 rodadas, apenas 3 pontos, eu não acho mais viável o São Paulo brigar pelo título. Claro que as coisas podem se inverter e se inverter, e eu espero que isso aconteça, né? Porque a gente tem um campeonato competitivo, mas está deixando escapar muitos pontos importantes, mas está escapando ponto demais, tá? Então, eu acho que o São Paulo é um dos favoritos pela forma como a gente já viu essa equipe jogar, mas eu não vislumbro nesse momento o São Paulo brigando pelo título. Eu não acho mais viável, tá? Pela quantidade de pontos que já deixou escapar essa equipe, tá? Comentar sobre a sexta rodada, né? Outros jogos, o Flamengo venceu por 2-1 Fortaleza, né? E por isso que eu falei, o Fortaleza já, eu acho que a gente já começa a ver o que vai ser mais ou menos o Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, uma equipe interessante, organizada, com um bom centroavante, um ótimo centroavante que é o Gilberto, né? Mas infelizmente sem poder para brigar com essas equipes, né? O Bragantino, Atlético Paranaense, o Palmeiras, o próprio Flamengo também, como já perdeu agora, eu não vislumbro o Fortaleza conseguindo brigar com essas equipes. Libertadores, neste momento, pela forma como o Fortaleza está jogando, né, como a gente viu as melhores exibições, eu acho que é possível sonhar com a Libertadores, sim, nesse momento. Mas são 6 rodadas, né? O campeonato vai se desenvolver, o Fortaleza pode oscilar, e aí é que mora o perigo, né? Nessa oscilação, de repente, perde a confiança, manda o treinador embora. Acho que esse é a grande preocupação, né? No momento de oscilação, como é que essa equipe vai responder? É porque a oscilação no Campeonato Brasileiro é natural, não é torcendo contra. Ninguém é uma unanimidade no Campeonato Brasileiro, ninguém. É mesmo o Flamengo que ganhou o título de 2019, mesmo do Flamengo do Jorge Jesus, né? Mesmo que o do Rogério Ceni, apesar de ter ganho o título, deu umas, foi muito questionado em questão das atuações, né? E é questionado até hoje pela torcida do Flamengo em relação às atuações da equipe. Flamengo de Jorge Jesus, o Corinthians, o Fábio Carille também, que fez um primeiro turno irrepreensível, né? Parecia que iria daquela forma até o final. Nenhuma equipe consegue atuar em alto nível em todas as partidas, né? Ao longo de todo o campeonato. Existe uma oscilação natural por uma, duas, 3 partidas, é natural. E aí, se a equipe se recupera ou não, depende do quanto essa equipe está focada, né, a cabeça, como é que está o psicológico, e aí vai. Então, o Fortaleza pode, né, sonhar com a Libertadores. Eu acho que pela forma, pelo que a gente viu até agora, sim. Mas a gente tem que levar em conta que outras equipes vão acabar se recuperando também, tá? No campeonato. O São Paulo empatou com o Cuiabá, mais um empate pro São Paulo, que não consegue vencer, né? Os 3 pontos do São Paulo não foram 3 pontos de uma vitória e o resto derrotas, não, foram 3 pontos de 3 empates. O São Paulo não consegue vencer, saiu na frente, inclusive, tomou uma virada e conseguiu buscar um gol de empate. Então, as atuações do São Paulo no Campeonato Brasileiro são muito questionáveis, tá? É, é, mas você está falando aí que vê o São Paulo como favorito pela forma como ele atua no Paulista e não está conseguindo replicar, né, essas atuações no Campeonato Brasileiro. De fato, tá? De fato. São torneios distintos, o estadual é uma coisa, o brasileiro é uma outra. Agora, o São Paulo jogou contra o Palmeiras a final com nível de futebol altíssimo, tá? E aí, muita gente fala, né, o Campeonato Paulista tem times do interior,
que não são times de Série A, alguns nem são times de Série B. Então é esperado que as equipes da Série A tenham grandes atuações. De fato é. Agora, o que me motiva a dizer que o São Paulo pode jogar mais é pela partida que fez contra o Palmeiras na final. Ele jogou de forma muito consciente, muito consistente defensivamente e ofensivamente. Então é uma equipe muito boa, é uma equipe muito organizada. A gente não está vendo isso no Campeonato Brasileiro, não estamos, tá? E só quem pode dizer isso é o Hernan Crespo, o treinador do São Paulo. Mas que de fato a gente não está vendo essas, essas boas atuações, a gente não está. Tá? Então eu começo a me preocupar, tá? E a me perguntar se o que a gente viu no Campeonato Paulista foi um caso à parte, né? E esse o São Paulo que a gente está vendo agora é o São Paulo que de fato a gente vai ver ao longo da temporada. Eu começo a me perguntar isso, tá? Porque já são 6 rodadas, não são 5, não são 3 rodadas, não são 2 rodadas, são 6 rodadas, são 6 jogos que o São Paulo não conseguiu vencer nenhum. 6 jogos o São Paulo não venceu nenhum, tá? Esse jogo contra o Cuiabá, o São Paulo era muito favorito, jogando no Morumbi, era muito favorito. Na rodada anterior, jogou um clássico contra o Santos. Tudo bem, aí é compreensível. Antes disso, empatou com a Chapecoense, também no Morumbi. Então é por isso que eu começo a me perguntar o que foi o São Paulo do Campeonato Paulista. Eu estou começando a me perguntar se isso foi um caso à parte, né? E eu estou começando a acreditar nisso. Porque, repito, são 6 rodadas já. Não é querendo teoria do caos, nem nada disso. É que já é um número expressivo de rodadas para a gente não ter visto nenhuma atuação contundente do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá? Bragantino e Palmeiras, eu falei 3-1 para o Bragantino, e o Fluminense perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Atlético Goianiense, essa boa equipe do Atlético Goianiense, né? Agora a quinta colocada, é uma equipe que está bem organizada. Eu já falei aqui, já elogiei essa equipe do Atlético Goianiense naqueles jogos em sequência que fez contra o Corinthians. É uma equipe muito ajeitada, tá? Essa equipe do Atlético Goianiense. Eu acho que dá para, se continuar mantendo essa organização, eu acho que dá para sonhar com alguma coisa melhor, além de Sul-Americana. Eu acho que dá para sonhar com Libertadores, tá? É muito prematuro, de fato é, mas pelas apresentações, pela organização que a gente vem vendo nessa equipe ao longo das últimas partidas, não é que teve uma grande atuação em uma partida, não, é uma sequência de partidas já que essa equipe mostra uma organização tática muito interessante, tá? Muito interessante. Agora eu uso mesmo a mesma coisa que eu falei para o Fortaleza, eu uso para o Atlético Goianiense, né? No momento que oscilar, e vai oscilar, não é querendo ser anti, não é querendo rogar praga, vai oscilar, todo mundo oscila. Como é que essa equipe vai lidar com isso? Ele vai entender que é uma fase e as coisas vão melhorar, ou a crise vai vir e tudo vai por água abaixo? Esse é o divisor de águas. Quando esse momento chegar, como é que essa equipe vai lidar com isso? Se souber lidar bem com essa situação, de entender que é uma fase, de que, olha, já que não está funcionando, vamos fechar a casa e vamos garantir uns empates para não perder ponto importante. Enfim, eu acho que é, é, vai depender muito desse momento, quando essa fase chegar. Se eles conseguirem lidar bem com essa situação e sair sem grandes prejuízos, aí eu acho que sonhar com o Libertadores não é absurdo. Tá? Pela forma como eles estão organizados, pela forma como a gente vê nesse momento. Né? São equipes ajeitadas, são equipes organizadas. Não é um jogo caótico, um bate-rebate, tem um ataque e a bola entra sem querer. Não é isso. É totalmente diferente. Tá? São equipes organizadas. E a gente vê isso, tá? Numa sequência de jogos. Tá? Não é, por exemplo, a gente pegar o América Mineiro. Tá? O América quase conseguiu empatar com o Palmeiras na rodada anterior, perdeu no finalzinho do jogo, mas não é que você não diz que, nossa, quase se de repente empata com o Palmeiras, né? Fala, nossa, empatou com o Palmeiras, está melhorando. Não dá para dizer isso, cara. Infelizmente não dá para dizer isso, não nesse momento, tá? Não nesse momento. A gente torce para que haja uma crescente. Repito, para que a gente tenha competitividade.
Agora não dá para dizer isso nesse momento, tá? Mesma coisa de outras equipes, né? Pegar o Cuiabá também, empatou aí três partidas nesse Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que é um time ajeitado, que é um time organizado, que é um time que dá para brigar por coisa melhor? Ainda não. A gente não vê uma atuação consistente, né? Ah, mas são 3 empates. Mas, cara, se você empatar todas as partidas do Campeonato Brasileiro, você não chega longe, né? Não chega longe. Infelizmente, você precisa somar vitórias, né? Para que você tenha sucesso no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Só para resumir o que foi a rodada anterior, falar desse Bragantino aí que é líder, venceu o Flamengo, tá? E venceu de virada. Tá? Que grande momento que viu o Bragantino, tá? Venceu o Palmeiras agora. Na rodada anterior venceu o Flamengo por 3-2 no Maracanã. Então, um resultado muito expressivo, tá? Muito expressivo. Mostra que é um time que está com a cabeça no lugar, né? Que está preparado. É o que eu falei, está preparado, tá? Para brigar por isso. Se está pronto, aí a gente vai ter que esperar para ver. Tá, o Palmeiras eu já falei, 2-1 em cima do América. O Internacional anunciou Diego Aguirre, né? Diego Aguirre, novo treinador do Internacional. Interessante a escolha, eu acho a escolha muito interessante. Eu tinha questionado aí a questão do Lisca doido, que tinham rolado alguns boatos, já tinha manifestado a minha opinião sobre isso. Eu acho que o Diego Aguirre é um bom nome, tá? Um bom nome. Agora, eu repito aquilo que eu falei do Lisca, né? Para as pretensões do Internacional, que é uma equipe que está querendo o título, está no jejum, está querendo vencer um título, está querendo, né, voltar a conquistar o título e voltar a prevalecer para cima do seu maior rival, o Grêmio, né? Eu acho que o Internacional e de novo, né? A gente já viu equipes fazendo aposta. O Diego Aguirre não é uma aposta, né? Não é uma aposta de fato, mas é, pelas pretensões do Internacional, eu esperava, tá? O Internacional precisaria trazer um cara mais vencedor, né? Um cara mais consolidado. Não que o Diego Aguirre não seja consolidado, ele é um cara que ele é muito bem visto, né, no futebol. É um nome muito bem visto. Agora, é, é, repito, para as pretensões do Internacional de títulos, tá? Eu acho que é, é um nome interessante, mas não sei se era o nome certo nesse momento, né? Não sei se era o nome certo desse momento. Então acho que fica aí, mas é um cara que conquistou vários títulos como treinador. De fato é, tá? De fato é um cara que já conquistou bastante coisa na carreira. Agora, é, conquistou como jogador e como treinador. Agora, um grande, tá? Foi campeão uruguaio com o Penharol. Tudo bem, assim, não estou querendo desmerecer o campeonato uruguaio. Agora, Libertadores, né? Sul-Americana, que são aí torneios continentais e onde pesa a questão técnica e o aspecto mental também. Isso ele não tem ainda, né? Ele tem aí o, ele tem campeonato uruguaio, né? Como treinador. Libertadores ele tem como jogador, né? Mas ele tem campeonato uruguaio, aí tem títulos no Catar, já teve campeonato gaúcho pelo próprio Internacional, né? Florida Cup pelo Atlético Mineiro, mas eu acho que aquele grande título de expressão. E de novo, todo respeito ao campeonato uruguaio. Não estou aqui querendo desmerecer o campeonato uruguaio, mas a gente está no Brasil, a gente não está no Uruguai, né? Então, acho que pela passagem que ele já teve no Brasil, ele não teve, ele teve o Campeonato Gaúcho, mas e desculpa, não estou querendo dizer que o Campeonato Gaúcho não é um título grande, é um título importante, tá? É muito importante. Agora, eu acho que seria muito interessante para o torcedor colorado ganhar o Campeonato Gaúcho, mas o torcedor colorado quer o Campeonato Brasileiro. O torcedor colorado quer a Copa do Brasil, quer a Libertadores. Sul-Americana também, tá valendo, né? Não é a Libertadores, mas está valendo. Então eu acho que esses títulos mais pesados o Diego Aguirre não tem. Por isso que eu fui para as pretensões internacional, eu não sei se é o nome certo para esse momento, mas claro que é um nome, é o que eu falei, é um nome, um treinador muito bem visto.
ele é um bom treinador, fez um grande trabalho no São Paulo recentemente, tá? Eu acho que ele foi mandado embora injustamente, por falta de comprometimento do elenco, tá? O elenco não comprou a ideia do treinador num certo momento, rolou até aquela polêmica com o Nenê, que eu achei bem irracional, a gente pode dizer assim, né? A forma como o Diego Aguirre foi dispensado, mas vida que segue, né? Vida que segue. Fez um bom trabalho no São Paulo, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o trabalho que ele vai conseguir fazer com o Internacional, né? Fica essa expectativa do que vai conseguir fazer o Diego Aguirre nessa volta ao futebol brasileiro. Mas que é um bom nome, de fato. Mas eu repito, pelas pretensões do Internacional, né, de títulos, eu não sei se seria o nome certo para esse momento, né? Seguir falar do Bahia, o partido Bahia e Corinthians 0-0, Santos e São Paulo, né? Falei, o Santos venceu por 2-0, grande atuação do Peixe, reencontro do Fernando Diniz com a sua ex-equipe, Fernando Diniz saiu vencedor, e o Santos, mais uma vez, tá? Talvez por mais uma temporada ele vai desafiar a lógica, né? Com todas as suas limitações, com várias pessoas falando que o elenco é fraco, que tem limitações, que vai ter uma temporada difícil, que vai brigar do meio para baixo da tabela. O Santos, para mim, desafia a lógica, tá? Desafia a lógica e eu acho que não é mais desafiar a lógica. Isso é o Santos, cara. Isso é o Santos. Esse é o perfil. O Santos tem um poder de renovação muito grande, tá? E mesmo sem poder contratar, encontra na sua base jogadores extremamente qualificados que conseguem manter o alto nível das atuações, né? O alto nível dessa equipe. Então eu não acho que o Santos é um time para brigar do meio para baixo da tabela. É um time para brigar do meio para cima. Ainda mais com o Fernando Diniz. Tá? O Fernando Diniz eu tinha comentado. O estilo do Fernando Diniz eu acho que casa muito bem na forma casa muito bem com o DNA santista. E eu acho que tem tudo para fazer um grande trabalho, né? Tem tudo para colher bons resultados. O Fortaleza empatou com o Fluminense 1-1, isso é a rodada anterior, tá? A gente vai ter mais jogos da sexta rodada ainda hoje. Quinta rodada, eu tô falando. Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Atlético Goianiense, Juventude 1-0 para cima do Sport e o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense em 1-1. Tá? E com isso, o topo da tabela é Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Palmeiras, fecha o G4, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tá, cadê o Flamengo? O Flamengo é o sétimo, mas o Flamengo tem rodadas a menos. Tá? O Flamengo só jogou 4 jogos, 4 rodadas. E na parte de baixo da tabela, tá, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Chapecoense, São Paulo, América Mineiro e Grêmio. Tá? O, o que chama atenção aí mais uma vez, São Paulo, Grêmio zerado, Grêmio lanterna. O Grêmio teve 3 jogos apenas, né? Então é o que eu falei. Tem três rodadas a menos e em 3 rodadas pode dar um salto importante. Tá? E isso pode começar a acontecer ainda hoje. Hoje tem uma parada indigesta, vai encarar o Santos, mas eu acho que é uma partida de suma importância para o Grêmio. Tá? Porque o empate mantém o time ainda numa situação bastante delicada, tá? Bastante complicada. E, e é aquilo, eu ainda estou vendo gente falando, tá no começo do campeonato. Tá no começo do campeonato. Já são 6 rodadas já. A gente já não está mais no começo do campeonato. São pontos importantes que quem quer brigar pelo título já está deixando escapar. Então eu acho que dizer aí que está no meio, tá no começo do campeonato é perigoso já nesse momento para algumas equipes, tá? Com isso eu fecho, né, com os comentários do Campeonato Brasileiro. Eu queria falar rapidamente de Eurocopa, né, que a gente fechou a fase de grupos ontem, né? Fase de grupos. Vamos falar rapidinho de seleção brasileira, né? Venceu ontem a Colômbia 2-1, um jogo em que a seleção brasileira virou, né? Saiu atrás e teve um gol nos acréscimos aí para sacramentar a vitória. O Brasil segue 100%, né? E a Eurocopa passaram aí Bélgica, Portugal
Já estou falando dos confrontos diretos agora das oitavas, né? Bélgica, Portugal, Itália, Áustria, França, Suíça, Croácia, Espanha, Suécia, Ucrânia, Inglaterra, Alemanha, jogaço, Holanda, República Tcheca, País de Gales e Dinamarca, né? Ontem a gente teve alguns jogos muito bacanas, né? Destaque aí para Portugal e França 2-2, a Alemanha quase foi eliminada, 2-2 com a Hungria, quase foi eliminada, quase, né? Passou um sufoco, passou um perrengue aí. E o outro destaque que eu queria dar é o goleiro da Eslováquia, né? No jogo contra a Espanha ganhou por 5-0 e o goleirão da Eslováquia fez um gol contra daqueles monumentais. Se você não viu, eu convido a ver porque foi um gol bizonho, foi daqueles gols bizarros. E com isso eu fecho o podcast de hoje. Desejar para todo mundo aí um ótimo resto de semana. A gente já está na quinta-feira. Já para todo mundo um ótimo resto de semana. Fica o convite aberto para vocês quiserem que eu falo de outro torneio, do seu clube de coração. Deixa o comentário aí embaixo e a gente volta no próximo podcast e traz mais debate para vocês, tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!